Você sabe como foi o final da história de Zatch Bell? Você sabia que a história teve, na verdade, 2 finais diferentes? Pois é, com o anúncio da sequência do mangá de Gash Bell, ou Zatch Bell, que foi como a maioria conheceu, inclusive eu pensei comigo, tá aí por que não fazer um vídeo contando como foi o final dessa obra? Aposto que muita gente não teve a oportunidade de ver quando criança e ia gostar de saber o que aconteceu. Mas antes de tudo, galera, uma curiosidade pra vocês sobre a mudança do nome do anime quando ele veio aqui pro ocidente. O nome original do anime é Gash Bell, como vocês sabem, mas como em inglês gash significa corte, decidiram alterar, já que o público-alvo eram crianças e acharam que isso não ia soar muito legal. E como muito do que vinha pro Brasil passava antes pelos Estados Unidos, na versão dublada também foi chamado então de Zatch Bell. E fica ligado que esse é o primeiro de uma série de vídeos de Zatch Bell que eu vou fazer aqui no canal, então já considera se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Para aqueles que só assistiram o anime ou caíram de paraquedas e nunca ouviram falar de Zatch Bell, essa é uma obra sobre um garoto que perdeu as memórias e tem a habilidade de disparar raios, que é enviado para o mundo dos humanos. A história começa com Zatch sendo encontrado por um estudioso que decide enviar o garoto para o seu filho, Kiyomaru Takamine, um garoto que parou de ir para a escola por se achar inteligente demais. Mas tudo muda quando Zatch entra na sua vida. Conforme vamos adentrando na história, nossos heróis acabam descobrindo que Zatch é, na verdade, um Mamodo, enviado junto de outros 100 demônios iguais a ele para a Terra para competirem uns contra os outros em batalhas até sobrar apenas um, e esse um se tornará o futuro Rei Mamodo em seu mundo. O elemento que define toda a motivação de Zatch acontece numa de suas primeiras batalhas, quando ele encontra Koruro, um Mamodo que ao usar seus poderes mudava completamente de personalidade, se tornando destrutiva e fazendo ela parecer literalmente um demônio. E por isso tanto Koruro quanto sua parceira tinham medo de batalhar. E depois que Zatch vence essa batalha, ele promete para Koruro e sua parceira que ele se tornaria um rei bondoso e que os Mamodos que não quisessem lutar não seriam mais obrigados a isso. E a partir desse momento, Zatch e Kiyomaru encontram o motivo real para entrar nessa batalha juntos. E o anime segue contando a história assim como era no mangá, mas por conta de um contratempo, ele acaba tendo um final diferente. O autor do mangá de Zatch Bell, Haiku Makoto, acabou se acidentando e quebrando a mão, ficando impossibilitado de continuar escrevendo a obra. Por esse motivo, o anime acabou alcançando o mangá e os produtores, analisando como estavam as vendas e a popularidade do anime, acabaram optando por criar um final próprio para a obra para não deixar em aberto. E foi por isso que o final do anime foi diferente do mangá, tendo um final filler que se encerra logo depois da saga do Faudo. E outra situação que acabou dificultando o lado do estúdio foi que a dubladora do Zatch precisou ser substituída nos últimos episódios porque ela acabou ficando doente. Agora a versão do anime é a seguinte: o Zatch está batalhando contra um Mamodo chamado Faudo em um deserto e para derrotá-lo utiliza sua magia mais forte que ele herdou do seu pai, o Baal Zakeruga, uma habilidade em que vários dragões elétricos aparecem e depois se fundem, se tornando um único dragão. E logo após a derrota de Faudo, temos um corte mostrando Zatch e Kiyomaru andando até uma colina para se encontrar com Sherry e Brago para sua última batalha, mostrando apenas algumas magias recitadas por ambas as partes, enquanto a câmera vira em direção ao céu, finalizando com um final em aberto, sem mostrar Zatch cumprindo a sua promessa de se tornar um rei bondoso. Já na versão do mangá, a batalha contra Faudo realmente acontece, mas uma das muitas diferenças é o reaparecimento de um cara chamado Vincent Bari. Bari foi mais um dos vários oponentes onde Zatch e Kiyomaru acabaram tendo uma batalha acirrada. Naquela época, Bari acabou levando a melhor na batalha, mas por conta de todo o esforço da dupla, Bari acabou optando por poupar os dois para ter um combate no futuro contra eles, quando eles estivessem mais fortes. No anime, nós não sabemos o que acontece com Bari, mas no mangá ele acaba aparecendo como reforço na luta contra o Faudo. E lá vemos ele mais maduro, com uma personalidade diferente e com um corpo com várias cicatrizes, tudo isso sendo resultado de sua batalha contra Elzador. Bari então acaba encontrando um antigo rival seu do mundo dos demônios chamado Kif, e por esse motivo decide ajudar Zatch e seus companheiros a derrotar o seu antigo rival. Essa aliança acontece
principalmente porque naquele momento Zat não conseguia lutar, já que ele estava sem o seu parceiro que invocava as suas magias. Kiyomaru tinha se sacrificado dando sua vida momentos antes numa luta contra Léo, o dono original do plano de usar Faldo ao seu favor. Faldo era um Mamodo criado artificialmente como se fosse um robô com proporções colossais. Sua altura era maior que montanhas e sua força era tanta que foi capaz de fazer uma ilha voar simplesmente por espirrar, além de ser extremamente rápido por conta do seu tamanho. Mas sua principal desvantagem é uma abertura atrás do seu pescoço, e é usando dessa abertura que Zat e os seus amigos conseguem entrar no corpo do Faldo para tentar pará-lo. Voltando à batalha, por conta do sacrifício de Kiyomaru, Zat se vê impedido de usar suas magias, cabendo assim a Bari enfrentar o seu antigo rival e queimar o seu livro para que ele retorne ao mundo Mamodo. E Bari, mostrando os frutos de sua jornada, derrota Kif com muita habilidade, mas antes de Kif retornar ao mundo Mamodo, ele revela uma armadilha, uma barreira que iria separar Bari dos demais demônios que queriam parar o Faldo, impossibilitando os outros de prosseguirem e chegarem no topo do demônio artificial. Zat então tenta impedir, arriscando sua própria vida ao usar o seu corpo para evitar que a barreira fechasse o caminho, assim permitindo que todos pudessem prosseguir, e pede para que Bari derrotasse Xion, que acabou se tornando o novo vilão do arco. Bari então decide se sacrificar no lugar de Zat, entrando no lugar em que ele estava para que o nosso protagonista pudesse passar, mostrando todo o amadurecimento de Bari, que no início queria apenas ser um cara forte e que agora estava sentindo o peso de ter toda essa força. Por conta então do sacrifício do seu amigo, Zat agora pôde então seguir em frente para combater Xion, que naquele momento estava no comando de Faldo, e é nessa batalha que vemos Kiyomaru retornando com vida após a luta contra Léo, e dessa vez muito mais forte do que estava antes, e por consequência deixando Zat extremamente mais forte também. E se você quer saber como foi a batalha entre o Zat e o Xion e por que o Xion odeia tanto o nosso protagonista, já usa a magia do like e se inscreve aqui no canal para não perder o próximo vídeo de Zatch Bell, que vai ser exatamente sobre esse assunto, e eu vou postar logo mais, fique esperto. Agora voltando, após uma árdua batalha, Zat finalmente consegue derrotar Xion com a habilidade mais forte que ele tinha, o Baal Zakeruga. E momentos antes do livro de Xion ser completamente queimado, ele faz as pazes com Zat, devolvendo a memória que ele havia roubado por pura inveja, e lhe entrega o seu poder de relâmpago para deixar o baú de Zat ainda mais forte e completo. E quando tudo parecia que estava dando certo, Faldo começa a ficar descontrolado por conta de todas as batalhas que aconteceram dentro dele e que acabaram quebrando um dispositivo, e por isso ele começa a disparar raios para todos os lados e começa a se movimentar em direção à cidade natal de Kiyomaru. Então Zat, Kiyomaru e Dufo, que era o parceiro de Xion, começam a se comunicar com os outros Mamodos e aliados para saírem de Faldo para que eles pudessem destruir o Faldo. E enquanto isso, Sherry e Brago, rivais de Zat e Kiyomaru, estavam do lado de fora mantendo Faldo ocupado para ele não destruir tudo à sua volta, dando tempo também para que todos conseguissem sair do corpo do Faldo e seguirem para a terra firme, e assim permitindo que Zat e Kiyomaru usassem finalmente o Baal Zakeruga completo para destruir Faldo, finalizando assim. Após esse conflito, Zat e Kiyomaru se encontram com Ashuron, um Mamodo dragão que, depois de testar os poderes da dupla, pede ajuda deles contra um inimigo que planeja destruir todo o mundo dos Mamodos, chamado Clear Note. Então Zat e Ashuron têm um pequeno embate contra Clear, em que eles são completamente derrotados e se veem impotentes contra ele. E nisso, Clear Note queima o livro de Ashuron e deixa Zat extremamente ferido, fazendo com que ele precisasse se esconder para se recuperar. Depois é mostrado que Clear não estava sozinho e que ele tinha um aliado chamado Gorm, um Mamodo que não pode falar e que tem o poder de criar portais para uma dimensão própria. E após essa derrota, Kiyomaru e seus amigos recebem a ajuda de Dufo, o antigo parceiro de Xion, que ajuda eles a ficarem ainda mais fortes para poderem derrotar Clear.
Dufo aproveita também para ajudar Kiyomaru a treinar o cérebro para suportar a tal resposta rápida, uma habilidade que permite que seu cérebro responda a todas as perguntas, o que ajuda a saber onde mirar e qual magia utilizar para conseguir derrotar aquele inimigo. Essa é uma habilidade que apenas 2 humanos mostraram ser capazes de conseguir. O próprio Dufo, o parceiro de Xion, e agora o Kiyomaru, que adquiriu essa habilidade ao se sacrificar para derrotar Leo na batalha contra o Faldo, entrando em um estado de morte, mas que graças aos líquidos do Faldo, que possuíam um grande poder regenerativo, ele conseguiu se recuperar. Então, antes da batalha final, acontece um imprevisto. Kanchome, que é um grande aliado de Zachi e Kiyomaru, acaba se tornando extremamente poderoso ao ponto de acabar derrotando Zachi e Kiyomaru, isso mesmo, aquele moleque que a gente conhecia. Já que durante o treinamento para a batalha contra Clear, Kanchome acabou adquirindo habilidades como emitir uma luz quando ele bate palmas, enganando o inimigo, fazendo ele pensar que a habilidade deles não funcionou. Outro poder dele sendo uma magia que também engana o inimigo, fazendo as pessoas acreditarem que a magia foi usada contra eles mesmos, e a ilusão que faz com que o cérebro acabe causando danos aos próprios invocadores da magia, e por fim a habilidade de criar um mundo ilusório, fazendo o inimigo acreditar em tudo o que ele quisesse. E por conta desses poderes, um dos Mamodos sobreviventes, aliados do Faldo, se torna amigo de Kanchome. Só que ele acaba sendo atacado por Gorme, forçando Kanchome a lutar para salvá-lo. Só que enquanto eles lutavam, Kanchome percebe que Gorme não era mal. Então ele começa a tentar fazer uma amizade com ele. E quando os dois finalmente se tornam amigos e ficam do mesmo lado, Clear, observando tudo aquilo, queima os livros de Kanchome e Gorme, lançando seu poder de uma distância absurda, aproveitando o fato de que ambos estavam exaustos após a batalha e que Folgore, o parceiro de Kanchome, já não podia mais lançar mais nenhuma magia, já que havia gastado todo o seu poder contra Gorme na batalha que fez eles se tornarem amigos. E o que faz o Clear Note ser um demônio tão forte é a sua magia e a do seu parceiro. Enquanto o Clear tem o poder de aniquilação, de disparar raios de energia que simplesmente desaparecem com tudo na sua frente, o seu parceiro chamado Vino, que é um bebê misterioso, sim, um bebê, tem um suprimento de energia sem fim no seu coração, que serve para ativar as magias de Clear. E apesar de ser um bebê, ele fala frases completas e demonstra gostar de ajudar Clear na sua destruição por algum motivo. Vino vive dentro de uma bolha indestrutível que serve para diminuir o poder do Clear pela metade, mas a magia final de Clear faz com que ele se transforme em um monstro gigantesco e Vino acabe se fundindo ao corpo de Clear, onde ele se torna parte do monstro gigantesco, servindo para usar as magias. Então todos os Mamodos que restavam vão enfrentar Clear de uma vez por todas, mas eles vão sendo eliminados um por um no caminho até onde Clear se encontrava, sobrando apenas Brago e Zachi. A batalha é extremamente difícil, principalmente porque Clear, transformado no monstro gigantesco, vai para o espaço com o objetivo de destruir a Terra inteira. Então Zachi nesse momento faz jus ao nome do mangá e seu livro vermelho se torna dourado. A palavra Kondiki, de Kondiki no Gash Bell, significa dourado. E então ele começa a receber ajuda de todos os outros Mamodos que não queriam que Clear se tornasse o rei e consegue então o poder deles emprestado, como se todos os Mamodos aparecessem em forma de espírito ao lado de Kiyomaru, lhe dando o poder de usar as magias de todos aqueles Mamodos para enfrentar Clear, tornando-se um verdadeiro todos contra um. Clear então lança uma magia enorme para destruir a Terra, mas ele erra, pois a magia de Kanchome engana ele, fazendo ele ver a Terra em outro lugar. Para eles conseguirem lutar no espaço, eles receberam ajuda de Koruro, lá no comecinho da história, que tinha na realidade uma magia não de machucar as outras pessoas, mas sim de proteger, usando então magia Shin, a magia mais forte de um Mamodo, para enfrentar Clear transformado. Kiyomaru e Zachi usam a sua própria magia Shin, nomeada de Shin Beruan Bao Zakeruga. Ele invoca então um dragão de raios imenso e é graças a esse poder que Clear é finalmente derrotado, com a ajuda de todos os outros, dando fim a mais um arco. Mas esse ainda não é o final. Ainda faltava um Mamodo para Zachi enfrentar, que era o Brago.
Só que antes dos dois se enfrentarem, eles combinaram de esperar um pouco. Kiyomaru, que se julgava inteligente demais para continuar indo até a escola, queria agora que Zachi participasse da sua formatura antes de voltar para o mundo Mamodo, já que foi por causa do Zachi que ele voltou a frequentar a escola. Então apenas depois do Kiyomaru se formar é que a última batalha finalmente acontece. Sherry e Brago versus Kiyomaru e Zachi. Brago, como esperado, é derrotado por Zachi, mas a luta não é mostrada por completo. Grande parte dela é cortada, mostrando apenas algumas trocas de golpes e, por fim, cortando para ambos utilizando sua magia final um contra o outro. Brago e Sherry foram um dos primeiros inimigos de Zachi e Kiyomaru e causaram um grande medo quando eles se enfrentaram pela primeira vez por conta da diferença de força que existia entre eles. E enquanto Kiyomaru utilizava o Baozakeruga de Zachi para derrotar Brago, Sherry usa sua magia Shin Baberuga Guravidon para tentar competir com o Bao. Essa magia cria um enorme campo gravitacional para tentar derrotar o dragão, mas no fim não é o suficiente. E então Zachi e Kiyomaru saem vencedores da última batalha Mamodo. E por fim, temos a finalização emocionante da história, mostrando o discurso do Kiyomaru na graduação e a despedida do nosso herói. No último capítulo, vemos uma carta que Zachi enviou para Kiyomaru, contando como é ser um rei. Todos os Mamodos puderam então enviar uma carta para os seus antigos parceiros, então Zachi manda a dele, contando sobre como é a sua vida por lá a partir de agora, sobre como é aprender a ser um rei bondoso e ainda conta que Clearnote voltou como alguém puro chamado de White, algo que só o Zachi sabia. E após 323 capítulos, Zachi é coroado o Rei Mamodo. E vemos mais uma foto de todos os amigos reunidos que foi enviada através da carta e a promessa de reencontro que deve ser retomada para dar sentido nessa sequência do mangá. Galera, chegamos ao final desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de agora saber finalmente como terminou a história de Zatch Bell e como foram os dois finais alternativos, na verdade um final alternativo e um final fidedigno, que realmente foi o que existiu no final da história do mangá. Lembrando que esse é o primeiro de uma série de vídeos de Zatch Bell que eu vou lançar aqui no canal e eu vou compilar tudo numa playlist que, se eu já tiver lançado os próximos, vai estar aparecendo agora, a partir de agora, na tela para você clicar e poder assistir os próximos. Se ainda não foi lançado, se inscreve que daqui a pouquinho vai ser lançado também. Até a próxima, tchau!